Bom, hoje eu vou estar falando aqui sobre a parte de trigonometria. O início da matéria é sobre o triângulo retângulo, relações de seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo. Só que para isso tem que dar uma relembrada no que são esses triângulos. Bom, o triângulo é uma figura plana. Por quê? Porque ele está só em duas dimensões, ele tem só altura e largura. E tem três lados. Bom, altura, aqui, largura, com três lados. Bom, além dos três lados, ele também tem três ângulos internos, que são esses ângulos representados por essas letras aqui: alfa, beta e gama. Quando a gente fala de ângulos, geralmente eles são representados com o alfabeto grego minúsculo, que é esse alfabeto aqui. Só que não precisa ficar decorando essas letras, nada disso. É só saber que ele é só um símbolo que é utilizado para poder representar os ângulos internos de qualquer tipo de figura geométrica. Quando a gente fala de ângulos e lados iguais, geralmente eles são representados por um traço. Por exemplo, quando eu falo que esse ângulo do primeiro triângulo é igual a esse ângulo do segundo triângulo, a gente representa isso com um traço no meio do ângulo. A mesma coisa para os lados. Se eu digo que esses dois triângulos eles têm algum desses lados que são iguais, a gente representa ele com um traço. Se tiver mais um lado igual, dois traços. Isso vale também para os ângulos. E três lados iguais, eu vou representar o terceiro com três traços para identificar eles. Bom, só que os triângulos eles podem ser formados de várias maneiras diferentes. E cada uma delas tem um nome específico, né? São os tipos de triângulo. Bom, o tipo de triângulo mais simples que existe é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele recebe esse nome porque ele tem todos os lados iguais. Então, ele tem os lados equivalentes. Se ele tem todos os lados iguais, aqui o traço representando esses lados iguais, consequentemente, ele tem os ângulos internos todos iguais a 60 graus. Então, o triângulo equilátero ele é um triângulo que possui todos os ângulos internos iguais a 60 graus e possui todos os lados com o mesmo comprimento. O próximo triângulo é o triângulo isósceles. Né? O triângulo isósceles ele tem apenas dois lados iguais. Como ele tem apenas dois lados iguais, ele também tem apenas dois ângulos que são iguais. O terceiro ângulo dele é diferente dos outros dois ângulos internos. Tem também o triângulo escaleno, que possui todos os ângulos e todos os lados diferentes entre si. É o triângulo escaleno, todos os lados e ângulos diferentes. Temos o triângulo retângulo, que esse aqui é o principal camarada da trigonometria. É o que a gente mais vai trabalhar com o triângulo retângulo, porque existem várias relações trigonométricas dentro dele que são fáceis de trabalhar e que é cobrado pelo concurso. Né? O triângulo retângulo ele é um triângulo específico onde um dos seus ângulos internos é o chamado ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo igual a 90 graus. Além dele, temos o ângulo obtusângulo, que é o quê? O obtusângulo é aquele triângulo onde pelo menos, onde na verdade necessariamente um dos seus ângulos vai ser maior do que 90 graus. Porque o ângulo maior do que 90 graus, o ângulo alfa, por exemplo, maior do que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. E temos também o triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? O triângulo acutângulo é aquele triângulo onde todos os seus ângulos internos são menores do que 90 graus. Outra propriedade interessante para a gente falar dos triângulos é que o triângulo possui três ângulos internos, certo? Ângulo alfa, beta e gama, vou chamar eles. Pode ser qualquer outro tipo de símbolo. A soma desses ângulos internos, alfa mais beta mais gama, é igual a 180 graus. Necessariamente, todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre 180 graus. Essa aqui é uma informação que é importante de se decorar, efetivamente. Bom, agora o teorema de Pitágoras, é o primeiro teorema da trigonometria. Bom, ele é um teorema bem simples. O que ele diz?
ele é um teorema específico para triângulos retângulos. Então, pelo menos um dos 3 ângulos internos de um triângulo pitagórico tem que ser igual a 90 graus. Não pode ser nem maior nem menor. É necessariamente igual. Quando a gente tem um ângulo de 90 graus, os lados que fazem parte desse ângulo, eles são chamados de catetos. Então, tenho 2 catetos num triângulo retângulo. E o lado que sobra, que é o lado oposto ao ângulo, é chamado de hipotenusa. Bom, cateto e hipotenusa são só nomes. Não precisa ficar decorando ou se preocupando muito com isso. Só entender mesmo o conceito. E o que o teorema de Pitágoras diz? Ele diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Isso aqui é outra forma que precisa decorar também. Mas para ficar mais fácil de decorar dessa forma, é só pensar nisso aqui. Ó. Por que existe essa relação? Quando eu faço um lado do triângulo ao quadrado, por exemplo, o lado B aqui é igual a 4. Quando eu faço ele ao quadrado, eu estou calculando a área de um quadrado, certo? A área do quadrado é base vezes a altura. Então, quando eu faço o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado, se eu somar as áreas desses 2 quadrados, vai dar a área desse quadrado maior, que é justamente o quadrado da hipotenusa. Então, esses 2 quadrados menores, que são os quadrados dos catetos, eles são iguais ao quadrado da hipotenusa, que forma esse quadrado maiorzão aqui. Além dessa relação do teorema de Pitágoras, nós temos também as relações de seno, cosseno e tangente. Quando falamos de teorema de Pitágoras, eles fazem referência necessariamente a todo o triângulo. Estou falando dos lados do triângulo. Agora, as relações de seno, cosseno e tangente, elas fazem referência a necessariamente um ângulo dentro desse triângulo, exceto o ângulo reto. Né? São um desses outros 2 ângulos. Então, o que acontece? A relação aqui do seno, ela é o quê? É o cateto oposto, esse aqui é o cateto A, esse é o cateto B e essa aqui é a hipotenusa. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno é igual a o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que acontece? Esses valores de cateto oposto sobre a hipotenusa, eles são valores tabelados para todos os triângulos retângulos. Então, para cada ângulo, 1 grau, 2 graus, 3 graus, existe já previamente um valor estabelecido para essa relação. E a gente vai usar justamente esse valor que já é definido para calcular outras coisas posteriormente. Então, o seno é o cateto oposto ao ângulo, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, que é justamente o lado oposto ao ângulo reto. O cosseno é o cateto adjacente, no caso aqui é o B, sobre a hipotenusa, sobre o H. E a tangente é o cateto oposto ao ângulo, nosso ângulo é esse aqui, que é o cateto oposto, que é o A, sobre o cateto adjacente, B. Então, essas aqui são as relações do seno, cosseno e tangente. Agora, um macete para decorar essas relações, que são super importantes, ó, é necessário que decore o teorema de Pitágoras, é preciso estar na cabeça, decorado. E também é importante saber essas relações, seno, cosseno e tangente. O macete para gravar elas é essa frase: só, cá, toa. Por que essa frase? Porque o seno ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, por exemplo, vou usar aqui o só. Eu quero encontrar o seno do ângulo alfa, que é esse ângulo aqui. O seno é igual ao cateto oposto ao ângulo que eu quero. Quem é o cateto oposto ao ângulo que eu quero? Este aqui, ele não faz parte da construção daquele ângulo, que é o B.
Olha, ele é o cateto oposto porque ele é o cateto que está do outro lado do ângulo. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O maior lado do triângulo, que é o H. Então, usando essa frase, você consegue construir o seno, o cosseno e a tangente. Agora, no próximo vídeo, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios sobre esse assunto para estar entendendo melhor esse conteúdo.